O Brasil é um dos únicos países do mundo que oferece a cirurgia de mudança de sexo de forma gratuita. Ela está por meio do Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS, que todo mundo deve conhecer, desde o ano de 2008. Pessoal, o processo transexualizador foi instituído e colocado no Brasil em 2008. Nele estão disponíveis acessos pela população trans a procedimento como hormonização, cirurgias de modificações corporais e genitais, assim como o acompanhamento também de multiprofissionais nessa área. Além disso, o programa foi ampliado pela Portaria 2803 de 2013, que passou a incorporar homens trans e travesti. Antes, apenas mulheres trans eram assistidas pelo SUS no processo. Em 2006, o SUS concedeu, por meio de Carta dos Direitos dos Usuários, a saúde e do direito ao uso do nome social, que o travesti e o transexual escolhem como podem ser chamados. Em 2008, era possível que as mulheres trans fizessem a cirurgia de redesignação sexual também. Somente em 2019, recente, o processo foi ampliado para os homens trans também. Você pode ver que o processo desde o início não foi tão rápido como podemos imaginar, mas sim levou vários anos, cerca de mais de uma década, para que conseguisse atingir todos aqueles que estão hoje nesse direito do processo do transexualizador. Para ter acesso à cirurgia, o indivíduo deve solicitar encaminhamento na unidade básica de saúde mais próximo da sua casa. Hoje, as filas de acesso para redesignação sexual variam em torno de até 10 anos, mas isso depende do caso, claro. É importante também procurar o tratamento fora do domicílio TFD pelo SUS para as pessoas que moram em cidades onde não há serviços especializados. A cirurgia de redesignação sexual consiste em remoção dos órgãos sexual de pessoas transgênero e significa que para os homens trans, esse processo consiste na reconstrução do pênis no lugar da vagina. No caso das mulheres trans, acontece a amputação do pênis e a construção da vagina. Ok, mas agora você deve estar se perguntando, mas quais são os requisitos para isso? Os requisitos que a redesignação do sexual pede é que seja de maior de 18 anos para iniciar o processo terapêutico e realizar a hormonização, Maior de 21 anos para cirurgias de redesignação sexual com a indicação médica e necessidade de avaliação psicológica e psiquiátrica durante um período de 2 anos, com acompanhamentos diagnósticos finais que podem encaminhar ou não a paciente para a cirurgia tão aguardada. Então, não é tão simples assim quando você entra no SUS para fazer redesignação sexual, porque leva um processo e tem etapas também desses processos. O processo é demorado, pois conta com avaliação psicológicas e psiquiatras durante um período de até 3 anos, para ver se o paciente realmente está disposto a fazer esse processo, com acompanhamentos semanais e diagnósticos finais que pode encaminhar ou não o paciente nessa cirurgia. Poucos hospitais podem realizar o processo também. Já fique sabendo que não é qualquer um postinho ou uma UPA que está aí perto da sua casa que vai fazer. Não, é um hospital mais estruturado que vai fazer essa cirurgia. Alguns deles são o Hospital da Clínica de Porto Alegre, a HC da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, a HC da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, e HC da Universidade de São Paulo, e também no Rio de Janeiro, no Hospital da Universidade Pedro Ernesto do Rio de Janeiro. Mas a faloplastia, método destinado a homens trans, que aumenta o tamanho do clitóris para se assemelhar a um pênis, é também feita apenas em Goiânia e ainda é realizada em caráter experimental. No primeiro semestre de 2022, houve um recorde em quantidade de pessoas que fizeram a mudança de seus nomes
e sexo em cartórios brasileiros. Foram executados 1.124 pedidos de mudança de nome e sexo. Esse janeiro e junho desse ano, nos cartórios brasileiros, segundo os dados da ARPEN Brasil, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. O número representado um recorde desde que o direito de pessoas trans altere o nome e sexo diariamente nos cartórios foi permitido pelo Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu em 2018. Porém, muitas pessoas ainda nutrem dúvidas sobre os requisitos e as possibilidades da realização da cirurgia de mudança de sexo no Brasil. Pensando nisso, fizemos esse artigo para responder às principais questões. A cirurgia redesignação de sexo é considerada um dos grandes avanços da medicina para garantir o bem-estar de pessoas transgêneras e pode ser uma de diversas opções para que pessoas se sintam em conformidade com a sua identidade de gênero. Entretanto, o procedimento é até hoje cercado de muitos mitos e dúvidas e preconceito, infelizmente. Então, pessoal, vocês gostaram de como a gente abordou esse assunto, sobre como a gente falou? Se você gostou desse assunto, quer que a gente fala sobre mais, ou sobre outros assuntos similares, ou outros assuntos, comente aí no comentário o que a gente quer que a gente fala sobre, a gente falamos sobre tudo. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!